No primeiro momento, o Estado nega que tenha e que há domínio territorial. Os policiais se gabam porque eles continuam dando resultado. Aí a junção do político que está preocupado somente com o mandato dele, eleição atual e a próxima, nega que se tenha facção do Estado dele. Bahia de Todos os Santos é o nome popular dado a um dos maiores estados do Brasil. Terra de Jorge Amado, Raul Seixas, Dorival Caymmi e Castro Alves, a localidade tem se destacado em todo o país por conta de sucessivas crises na segurança pública. Tomada por inúmeras organizações criminosas, a Bahia virou objeto de hiperfoco dos especialistas em segurança, pois a situação ali dentro está demonstrando o que poderá virar nosso país se não nos unirmos para combater a violência urbana organizada. Certa vez, um dos escritores que eu mais gosto e um grande baiano, Jorge Amado, ele foi morar na Europa e ele acabou recebendo uma carta do grande amigo dele, um grande baiano também, Dorival Caymmi, que ainda se encontrava no Brasil. O Dorival clamava para que Jorge Amado voltasse para cá, para o Brasil, para ficar e para curtir a Bahia de Todos os Santos. E aí Dorival apela, abre aspas, quero te dizer uma coisa que já te disse uma vez, há mais de 20 anos, quando tu deu de viver na Europa e nunca mais voltava. A Bahia está viva, ainda está lá, cada dia mais bonito, o firmamento azul, esse mar tão verde e o polvarão. Fecha aspas. A Bahia realmente nunca foi o paraíso perfeito, mas ela está, infelizmente, caminhando a passos largos para virar um grande inferno na Terra. Para começar, eu quero que vocês prestem atenção desse ranking. Esse ranking apresenta os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública sobre as 10 cidades brasileiras mais violentas de 2023. Se vocês prestarem atenção, dessas 10, 6 cidades estão localizadas no estado da Bahia. Muitas das mortes violentas ocorridas nesse estado foram frutos de disputas entre várias organizações criminosas e do confronto dessas organizações com as polícias durante ações de combate a esses grupos. Os números mostram uma crise profunda na segurança pública da Bahia e nos levam a pensar sobre os caminhos que devem ser seguidos para mudar esse cenário. Esse é o dossiê Bahia Dominada, o Laboratório do Caos, um vídeo documentário sobre a situação de um dos maiores estados do Brasil. Eu sou Joel Paviotti e você está na iconografia da história. Enquanto roda a vinheta, por favor, deixa seu like e se inscreve no nosso canal. Editor, roda a vinheta. Bota a cara, Satélite. Você não se esconda não, viu? Caraca, isso aqui... Aí. Isso aqui no Rio tem isso, assusta, né? Aqui também, ó. E lá, ó. Bem dividido ainda, ó. Área amarela, aqui, ó. BDM, BDM, CV, BDM, BDM. Tem muita guerra para acontecer ainda. Agora, curioso, são essas regiões aqui, ó. Porque, por exemplo, Cabula. Aqui houve uma operação com mais de 12 mortes. Eu entrevistei aqui, na época, né? O Pita, Subpita, comandante da patrulha de Rondesp, que comandou essa operação aqui no Cabula. E aqui não consta vermelho, Instituto CV. Aqui Arenoso, escutamos muito falar sobre Arenoso. Também tá aqui, ó, não tá pintado. Eu entrevistei alguns policiais na Bahia e tem nomes de família aqui. Eu gostaria até de quem for da Bahia, principalmente Salvador. Comenta aí, pô. Se esse mapa já não tá pior, né? Mas é possível que o Joel fale mais sobre isso também, então vamos assistir. Bota a cara, Satélite. Você não se esconda não, viu? Que eu tô na pista, ó. A história do Brasil, ela tem início na Bahia mesmo, tá? Em 1510, em um território chamado São Salvador da Bahia de Todos os Santos, que é esse lugar que começa a ser explorado pelo colonizador. A Bahia foi a principal exportadora de açúcar do Brasil e teve um papel fundamental na economia colonial. Deu muito dinheiro para Portugal. Salvador foi a capital do país até 1763 e a Bahia participou ativamente do processo de independência do Brasil, resistindo contra a tentativa de portugueses de permanecerem no território brasileiro até o início do século XIX. Assim, a Bahia se tornou um símbolo de resistência e luta pela liberdade e se consolidou como um dos principais centros de atividades sociais e políticas
no nosso país. Atualmente, a Bahia é uma das principais economias do Nordeste e ela se destaca aí na área comercial, na indústria e também na agropecuária, no agronegócio. Para vocês terem uma noção, ela é o quarto estado mais populoso do Brasil, com quase 15 milhões de habitantes que vivem espalhados em 417 municípios. O nosso dossiê começa explicando como o pó chegou até o estado, principalmente na cidade, na capital da cidade de Salvador. Salvador sempre foi um local estratégico que o pó chega e é distribuído para outras regiões. Então vamos primeiro para a história do pó. Segundo as nossas pesquisas, o pó chegou na Bahia após a viagem de um sujeito chamado Zequinha para o Rio de Janeiro. Talvez seja a primeira conexão aí de entorpecentes, Rio de Janeiro e Bahia, que vai dar muito trabalho mais para frente. Isso nos anos 70. Após a prisão desse Zequinha, a chefia do pó passa para as mãos de um homem chamado Cláudio Mariani. Esse tal de Cláudio Mariani vai apresentar para o mundo do crime um cara chamado Raimundo Alves de Souza. Prestem bem atenção nesse nome, aliás, do apelido que a gente vai falar para vocês. Tudo isso nos anos 80 agora, tá? Raimundo Alves é um dos nomes mais importantes da história do comércio ilegal de substâncias da Bahia, porque sua vida e morte vão marcar muitas mudanças no comércio ilegal de substâncias em Salvador e em outras cidades. Nessa época, Raimundo Alves de Souza passou a ser chamado de Ravengar. Ele já era apontado como o principal comerciante de substâncias da Bahia de 1985 para frente. A ligação de Ravengar com o mundo do crime começou muito antes dele se tornar o comerciante ilegal de substâncias famoso ali. O Ravengar, ele montou uma espécie de quartel-general no bairro São Gonçalo do Retiro. Ali, ele e a esposa alugavam quartos para pequenos criminosos da região. Criminosos que assaltavam ônibus, roubavam relógios, pessoas avulsas na rua, carteiras e etc. Ele fazia esses aluguéis para esses caras que iam bater essas carteiras ali no centro. Além do dinheiro que ganhava com esses aluguéis, o Ravengar também trabalhava com a arrecadação do jogo do bicho. Então, era contraventor e comerciante ilegal de substâncias e alugava apartamento para ladrão. Conforme a polícia dessa época, o Ravengar começou a ter uma relação mais próxima com os agentes policiais, porque como ele tocava o jogo do bicho, a contravenção sempre teve ali um pé junto com a polícia corrupta, tá? Uns moldes também do Rio de Janeiro. Os homens do grupo de Ravengar eram conhecidos como soldados Ravengar, e eles foram aumentando cada vez mais os pontos de vendas, já que, assim como os seus antecessores, Ravengar contava com a corrupção policial para tocar o seu negócio ali dentro de Salvador e nas redondezas. Além disso, o Ravengar adotou uma política assistencialista dentro da comunidade, muito parecida também com o Rio de Janeiro, tornando-se um importante líder da comunidade, mesmo sendo bandido. Ele ajudava moradores que entravam em dificuldades financeiras, construía creches, inclusive ele construiu até creches, deu cestas básicas, promoveu uma série de ações sociais que a gente está acostumado a ver acontecendo pelo menos naquele período, tanto no Rio de Janeiro quanto na Bahia. Ravengar também coibia crime dentro da comunidade. Ele fazia isso como uma estratégia para manter, obviamente, a polícia fora da região que ele controlava. A partir da prisão de Ravengar, o comércio ilegal de substâncias na Bahia foi passando uma série de modificações que vai deixá-lo cada vez mais violento. Os pontos de distribuição foram se multiplicando e já não havia mais o grande centro de venda de pó do Ravengar. A coisa saiu de Salvador e se difundiu por lugares como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari e outras grandes cidades e regiões metropolitanas da Bahia. Nos primeiros anos da década de 2010, o Ravengar já tinha perdido boa parte do poder e as novas gerações estavam chegando para ocupar esse espaço, né, que foi deixado pelo grande chefão aí das antigas, que era o Ravengar. Você acredita que depois que você foi preso, as drogas se espalharam muito mais em Salvador? É o que dizem. Aliás, não só eu da autoridade, todo mundo fala por quê. Você tinha controle? Nem questão de ter o controle, porque olha, tem uma coisa que chama-se o berço da hipocrisia. Você é um profissional, mas você é ferrenho contra a droga. Você critica outros profissionais, que deve ser o seu papel fundamental de imprensa, criticar. Mas é de ver que muitas pessoas criticam e quando saem das suas redações, chegam ali na primeira post na esquina, pegam o livro, bota debaixo do braço, e as drogas são mesmas, elas só mudam... É um discurso vazio. O discurso vazio mesmo, porque as drogas são mesmas, elas só mudam em termos de percentual. Porque a droga, de proibição ou não? Não, de proibição, porque a droga lícita, mata mais do que a ilícita. Na verdade, só muda nesse percentual. Vendo a coisa desandar de dentro da cadeia, ele criou uma cartilha que ficou conhecida como Código de Ravengar. Ele tentou reorganizar, tentar aumentar um pouquinho da sua força que ele perdeu. Mas chegou um momento lá por 2015 que o Ravengar perdeu totalmente o controle de qualquer região baiana e os grupos passaram a tomar conta desse comércio, principalmente grupos locais. O pó virou uma praga em território. Porra, o que é curioso é como que dos anos 80, né? E aquele primeiro período ali, até 2010, o cara conseguia ter esse controle. Desde né? 85. Curioso, né? E aí, quando ele chama a atenção pra hipocrisia ali, é isso, né? O repórter dá a notícia, mas dá um teco, né? 1 a 1. É isso.
O deputado grita, mas também gosta. E por aí vai, né? Aí o policial também cheira ou fuma um. Aí vem todas as camadas da sociedade, né? Acho que os mais declarados, de repente, fica ali com mais ali alguns outros setores da sociedade que falam abertamente. Mas os hipócritas, aqueles que gostam, aqueles que consomem, realmente eles atrapalham, né? Ainda mais. Por quê? Porque eles só fingem, né? Que são contra, na verdade. Eles só dão a notícia. Mas eles não causam reflexão. Pelo contrário, eles são parte, né? Complicado. Território baiano e Salvador virou um ponto estratégico para o comércio nacional e internacional de substâncias ilegais. A Bahia tem uma costa gigante, né? Todo mundo sabe disso. Bom, segundo nossas pesquisas, a pasta base da coca, produzida na Bolívia e na Colômbia, entra do Brasil pelo Paraguai, chegando aos estados do Sudeste e Centro-Oeste, como Mato Grosso do Sul, São Paulo e Goiás. Depois, essas cargas elas seguem pelas rodovias em direção à Bahia. Uma parte para abastecer o mercado interno e a outra, bastante significativa, destina-se à exportação, sobretudo para a Europa. A Bahia também pega pó da rota Rio Negro-Solimões que vem pelo norte do país. Então ela pega o pó do Sudeste e pega o pó do Nordeste. É bom que se diga também que a Bahia ela não fica tão longe da África como os estados do Sudeste. E na região do Golfo da Guiné, na África, é possível você negociar um quilo de pó a um preço bastante caro, o que faz da Bahia um grande entreposto para muita gente ganhar dinheiro. A partir de 2010 a 2015, com a perda do poder de Ravengard, como a gente já disse, a disputa pelos domínios de território começa a ocorrer entre os criminosos à bala. Um desses caras era Eberson Souza dos Santos, conhecido como Pete. Ele foi o precursor dessas disputas. Pete entrou pro mundo do crime aos 16 anos de idade, cometendo assaltos a ônibus e depois passou a roubar bancos. Com esse dinheiro, ele passa a investir no comércio ilegal de substâncias, na compra de armas, e ele vai expandindo o negócio. E ele se filia à organização criminosa Comando da Paz. Passa a ser responsável, ele e sua turma, por expandir o comércio e tomar alguns pontos que eram do decadente Ravengard. Pete resolveu tomar várias comunidades. Cara, eu tô aqui, cara, até agora indignado. Como é que a gente tá falando num período de 2010 a 2015, cara? Pelo amor de Deus, cara. No período de 2010 a 2015. O Rio de Janeiro já era o terror. Já tinha guerra de facção aqui, tudo já acontecia. As autoridades lá da Bahia, pelo amor de Deus. Período esse que já tinha governador do PT. O presidente Dilma, PT. Rio de Janeiro, laboratório, tudo de ruim aqui acontecendo. Pelo amor de Deus. São Paulo lá com o PCC, Rio de Janeiro aqui com as guerras do Rio de Janeiro e deixaram acontecer isso. Diversos grupos, diversas pequenas, nem facção, gangues, se tornaram facções nesse período. Porra. Vamos. Tanto dentro como fora de Salvador, o que fez com que o grupo dele aumentasse de tamanho, mas os grupos locais também criassem uma espécie de resistência para evitar a entrada do Pete. E o Pete e a sua turma acabam perdendo a vida. Cara, alguns casos da sua turma, mas boa parte fica vivo. Ele perde a vida com um confronto contra a polícia, para variar um pouco, mas o seu grupo não para de aumentar o território. A partir desse movimento expansionista, começa a surgir na Bahia organizações criminosas que passam a se articular para ampliar o seu poder, ou para não perder o poder. Em um primeiro momento, surgem essas organizações locais que atuam em determinados bairros de Salvador e depois se expandem para outras cidades baianas, como Vitória da Conquista, Feira de Santana e outras grandes cidades pequenas também. Nesse momento inicial, a polícia nega a existência desses grupos e afirma que não há nenhum território na Bahia que os policiais não possam entrar. Os caras negavam que a existência dessas organizações e também o modelo de domínio de território, que é o modelo carioca, em que os homens armados não deixam que a polícia entre, ou pelo menos oferecem resistência. Hoje, estima-se que exista mais de 20 organizações criminosas atuando em território baiano. E de acordo com o jornalista Bruno Wendel, em uma matéria publicada no jornal Correio 24 Horas, inclusive excelente matéria, as primeiras organizações a surgirem em território baiano foram a Caveira e o Comando da Paz, que era organizado pelo Pete.
Criado em 2007, no presídio de Salvador, o Comando da Paz, também conhecido pelas letras CP, foi um dos primeiros grupos a unir comerciantes ilegais de substâncias para ampliar a sua atuação no vácuo de poder deixado pelos antigos chefes. O CP passou por uma série de rachas internos que quase levou à extinção. Mas em 2021... 2021 ele vai falar que virou CV, né? Se uniu ao Comando Vermelho. Mas antes disso, nós temos que dar destaque como que o Estado, cara, a ineficiência de Estado, seja político do PT, de qualquer outra merda de sigla que tenha no Brasil, eles negam, né, cara? Eles tentam reafirmar o tempo todo uma competência que eles não têm. Aí a junção do político que está preocupado somente com o mandato dele, eleição atual, e a próxima, nega que se tenha facção no estado dele. E uma soberba policial também. E eu percebi, de uma certa forma, nas primeiras entrevistas que eu fiz aqui com o policial da Bahia, e eu até brincava, assim, alertava os caras, dizendo, irmão, os caras do Rio, na década de 90, deviam falar a mesma coisa. Que a polícia vai aonde quer e produz resultado. Isso é só no primeiro momento. Depois, esquece. Hoje, você vê a polícia do Rio fazendo mega operação para conseguir adentrar determinados territórios. E outros não conseguem ir. Já não conseguem mais. Além que o crime se espalha por toda a cidade e você não tem policial e armamento suficiente para combater o todo. No primeiro momento, o Estado nega que tenha facção e que há domínio territorial. Os policiais se gabam porque eles continuam dando resultado. O cara entra com uma viatura lá, 5 caras, uma viatura de Rondesp, e vai lá em 2020, eu acho que foi, 2020, 19, não me recordo, lá no Cabula, e dá um resultado de 12 indivíduos mortos num único confronto. 5 homens, 6 homens de Rondesp, acho que um pouco mais que isso. Aí parece que o Estado é forte, parece que a polícia é forte, só parece. E quando esse dinheiro chega com força, quando vem a estrutura do Comando Vermelho do Rio, quando vem a estrutura do Comando da Capital, em São Paulo, os caras se fortalecem, compram parte da política, parte da polícia, e a estrutura vai ficando padrão Rio de Janeiro, padrão São Paulo. Não adianta. Cara, dava para ter evitado isso em Salvador. Na Bahia, dava para ter evitado. Estamos falando de 2015. O Rio já vive isso, ó. Desde a década de 80, 90, no início dos anos 2000. Vamos lá. Os remanescentes desse grupo fizeram uma aliança com membros do Sem Vermelho e se reorganizaram. E aí, o CP acabou se tornando uma célula do CV Carioca na Bahia. Através das alianças com organizações locais, o CV foi se estabelecendo em bairros de Salvador e posteriormente foi ampliando seus territórios para partes da Bahia. E é aí nesse ponto que é importante a gente dar uma atenção especial, porque a Bahia importa o modelo de franquias de ocupação e domínio de território tão comum dos comerciantes ilegais de substâncias ali do Rio de Janeiro. E a topografia de Salvador e de várias cidades são topografias bem parecidas com a topografia do Rio. Muros de comunidades que formam o complexo do Nordeste da Amaralina, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e Chapada do Rio Vermelho, passaram a ser pichados com as iniciais CP e CV, ou CP mais CV, indicando que as organizações, tanto a carioca quanto a baiana, elas estavam juntas, dominando aquelas áreas que eram do Comando da Paz. A chegada do Sem Vermelho também prenunciou a chegada de um outro grande player do mundo do comércio ilegal de substâncias, que foi o Comando daqui de São Paulo. Então entendo que também o modelo do 1P2C, do Comando de São Paulo, também entrou na Bahia. Então a Bahia hoje congrega 2 dos principais modelos de comércio ilegal de substâncias e de organizações criminosas do Brasil. Os franquias de ocupação do CV e a dissimulação e controle ideológico de território através do Comando da Capital. E, obviamente, que essas 2 organizações criminosas, elas entraram ali dentro da Bahia, as 2 do Sudeste,
através do processo de expansionismo que aconteceu a partir de 2016, quando esses dois grupos, tanto o PSC, o primeiro comando de São Paulo, quanto o Sem Vermelho, se unem, vão até a região do Paraguai, tiram a vida do Jorge Rafat Omani, que tirou o apelido de Saddam e era um dos controladores do comércio ilegal de substâncias na fronteira, tomam as principais rotas e elas dividem o fornecimento de atacado de pó para os outros estados. E aí, consequentemente, eles vão chegar na Bahia para aproveitar aquela costa para exportar entorpecentes. O modelo de CV, de franquia de ocupação e domínio de território, ele chega com força toda e é o predominante lá. Para se filtrar nas organizações locais, membros do Sem Vermelho oferecem benefícios como auxílio de advogados e acesso mais barato às substâncias ilícitas pegas no atacado para vender no varejo. Além disso, ao se tornar uma célula do CV, o Comando da Paz ganhou suporte para atacar seus rivais da Ordem Progresso OP e do Bonde do Maluco BDM, duas organizações baianas que também passaram a tentar ampliar os seus domínios territoriais ali. O Bonde do Maluco cresceu muito, a gente já vai falar sobre eles. Além dessas organizações, já citadas aqui, temos na Bahia, Catiara, a tropa do Bonde do Ajeita, a tropa do KLV, MK4, DNP, Mercado do Povo Atitude MPA, Campinho CP, Bonde do Neguinho BDN, Bonde do SAGE e Ronda. E esse projeto expansionista das organizações criminosas, além do Comando de São Paulo e do Sem Vermelho, o TCP também chegou lá na Bahia. É o bonde do maluco dentro do corre, não tá ligado não, é que é tudo triste. Das organizações baianas, a maior, com certeza, é o Bonde do Maluco. Há mais de uma versão sobre a origem do Bonde do Maluco, mas a mais aceita é que ele tenha surgido no pavilhão 5 do Presídio de Salvador, no complexo penitenciário da Mata Escura, em 2015, 2016 mais ou menos. O seu fundador... Mais uma história que se repete. Em 2003, não, em 93, dentro do pavilhão, surge o primeiro comando da capital. Em 2015, 2016, lá na Bahia, surge dentro do presídio o BDM. Pelo amor de Deus, gente. Na boa. Aí tem também a soberba policial e a soberba política que entende que segurança pública é só operação em favela, é só polícia na rua, é só polícia militar e polícia civil. Olha as merdas que acontecem dentro do presídio. Aconteceu em 93. De 93 para cá, os presídios melhoraram ou pioraram? Pioraram. Na Bahia, o sistema penal da Bahia é bom ou é ruim? Vai piorar ainda. Enquanto não corrigir a raiz do problema, vai piorar, pô. Os caras dominam o presídio, dominam a rua. Dominam o território, exploram a população, enriquece. Com esse dinheiro, vem mais arma. Vem policial vagabundo. Vem esquema com político, com vereador, com deputado. Determinadas áreas são dominadas pela facção e por parte da política. Aí o Estado, por conta da barganha política, o que ele faz? Ele fatia a estrutura do Estado, dando cargo público. Aí um vereador ou um deputado pega e escolhe quem vai ser o comandante da... Como é que chama lá na Bahia? CIPM? Tá. Da companhia lá. Ou do batalhão. Aí os caras dominam o território. O político fica com o voto. O traficante explora o território, fica rico, compra arma. E todo mundo ganha. Todo mundo, eles. Todo mundo deles. Porra, essa fórmula tá aí na cara. E ninguém tá vendo. E não estão fazendo nada. Vamos lá. O e principal líder era o José Francisco Umes, conhecido como Zé de Lessa. Essa organização criminosa surgiu do racha na facção Caveira,
comandada por Genilson Lima da Silva, conhecido como Perna. Vocês veem como vai rachando as organizações e vão criando outras? A Caveira chegou a ser a organização criminosa mais temida da Bahia porque tinha os caras muito pá, mas ela perdeu lugar pro Bonde do Maluco, que sob a liderança do Zé de Lessa, se tornou o grupo criminoso mais conhecido e temido do Nordeste. O Zé de Lessa é considerado por muitas pessoas como o pai do novo cangaço. Ele assaltava banco, assaltava carro forte, qualquer coisa que fosse um assalto de alta periculosidade, o Zé de Lessa estava lá com o cano na mão. Bom, esse grupo do Zé de Lessa, então, passou a atuar em lugares como Cajazeiras, Brotas, parte do subúrbio da Orla do Cabula, Garcia, Pau de Lima e parte da ilha de Itaparica. O principal rival do Bonde do Maluco, no estado ali da Bahia, é a organização Catiara, que o bonde passou a disputar pontos de venda de substâncias ilícitas, principalmente em cidades pequenas da Bahia. Essa disputa provocou várias ações violentas protagonizadas por duas organizações, deixando uma trilha de sangue em diferentes bairros de Salvador. De acordo com a polícia, o Bonde do Maluco teria se expandido e atuou também nos estados de Sergipe, Alagoas e agora foi identificado células até em Goiás. O grupo tem cerca de 15 mil integrantes e tem estado à frente de diversos confrontos com outras organizações criminosas. Os criminosos mais cruéis da Bahia foram se filiando ao Bonde do Maluco na onda do Zé de Lessa. Eles passaram a fazer uso de cada vez mais força para conquistar os territórios. Eles inseriram o fuzil na jogada, tá? Organizando ataques em grupos chamados bondes e fazendo uso de redes sociais para espalhar terror psicológico, o Bonde do Maluco deixa um caminho de violência por onde passa e mostra que, mais uma vez, a Bahia e essas organizações adotaram práticas feitas no Rio de Janeiro. Os integrantes do Bonde do Maluco chegam a divulgar vídeos tirando partes das pessoas dos seus rivais, tá ligado? Em suas ações, os integrantes do Bonde do Maluco invadem casas, fazem famílias como reféns e não aceitam negociar com a polícia. Pare, não corra não, desgraça. Corra não, não corra não. Corra não, bonde, meu velho, é o bonde. Qual foi? Não se envolve não, né? Não se envolve não. Pronto, é o bonde, é os amigos. Muitas organizações agem assim também, tá? Durante os confrontos com as forças policiais, o Bonde do Maluco responde à bala, usando armamentos pesados, e muitos deles de uso exclusivo das Forças Armadas brasileiras que estão nas mãos desses bandidos. A ligação do Bonde do Maluco com o comando de São Paulo tem o... Você vê, cara, que os caras ainda são fracos em armamento, fracos em conduta. Ainda vai chegar o dia e o que está acontecendo no Rio vai estar implantado lá. Nós vimos aqui na semana passada vídeos sobre a Bahia e aí, porra, por coincidência, o Joel já estava preparando esse material. Esse material foi postado ontem, domingo, né? E agora tem esse material completo aí do Joel, do Iconografia da História. Mas eu dei destaque para ainda é fraco a capacidade de armamento deles. Você vê a postura dos caras num combate, aqui no Rio, já, o crime já se aproxima da técnica da polícia, com mais recurso que a polícia. Enquanto tiver assim, um bando, é hora de resolver. Agora, o que o Estado está fazendo? O que o Brasil está fazendo? Estão deixando. Daqui a pouco eles vão perdendo e eles perdem o tempo todo para a polícia. Por que lá a polícia da Bahia mais mata? É a que mais mata. Porque os caras não têm técnica, não têm armamento. Tu vendo o vídeo? O cara tava com um revólver. E o maluco ali filmando, parece um negócio, pô, realmente é um terror. Para aquele cara ali, foi um terror. Se tivesse na minha frente ali eu rendido, seria um terror. Mas, quando tu olha a realidade do Rio de Janeiro, o negócio é bem diferente, cara. É bem diferente. A Bahia ainda tá muito longe da capacidade de guerra que tem no Rio de Janeiro. Vamos lá. Objetivo de colocar a organização também no comércio internacional. Então, o comando está fornecendo para os caras e os caras estão exportando também. As duas organizações criminosas, tanto o Comando de São Paulo como o BDM, teriam feito um acordo de negócios, mas esse acordo teria enfraquecido depois que o TCP
e os Sem Vermelho chegaram na Bahia, tomando também espaço e o know-how do comércio ilegal de substâncias. Cadê vocês? Vêm pegar sua droga aqui, rebando de viado. Brota. Cadê você, cigano, viadinho? Cadê você, rapaz? Brota, vem trocatinho, não corre não, desgraça, não corre não. É o 1533, viado. A partir da chegada dessas organizações do Sudeste na Bahia, os confrontos por O jeito do baiano, né, cara? Pelo amor de Deus. É engraçado. E lá eles vão rir dos carioca. É. Brota, viado. Desse jeito. Vamos lá. poder se tornaram ainda maiores e provocaram muito sangue e vidas perdidas. Porque essas três organizações têm muito dinheiro e elas vão investir nesse setor bélico. Confrontos entre criminosos de grupos rivais e entre criminosos e policiais têm se tornado constantes na Bahia a partir de 2016 e 2017, quando essas organizações grandes de São Paulo chegaram. E aqui é importante a gente parar para analisar o que tem sido o trabalho policial da Secretaria Pública da Bahia, porque também está sendo infernal para eles. Durante muitos anos, a Bahia foi governada por um cara chamado Antônio Carlos Magalhães, ou por sucessores dele, tá? O ACM, como era conhecido, o Toninho Malvadeza, governou a Bahia por 3 mandatos. 2 deles na época da ditadura e um deles eleito democraticamente, em primeiro turno pelo povo baiano. Seu último mandato ocorreu entre 15 de março de 1991 até 12 de abril de 1994, época em que o comércio de substâncias ainda não estava sob o domínio de todas essas organizações criminosas. E vou falar para você que a ACM fazia questão de dizer que a Bahia era território dele. Mas mesmo depois de deixar o governo, e os seus sucessores também, que eram controlados por ele, a política do carlismo continuou na polícia baiana. De acordo com a dissertação de mestrado da pesquisadora Cássia Carvalhal Borges, o Estado, a Sociedade, a Criminalidade e Políticas Públicas de Segurança da Bahia de 1991 a 2002, ela diz que durante o governo ACM e dos seus assessores carlistas, foi adotada uma política de segurança baseada na tolerância zero. Eu acho que a gente precisa prestar um pouco atenção nessa política. Esse tipo de política de segurança pública foi implantada pela primeira vez pelo Departamento de Polícia de Nova York e partiu de uma teoria chamada Broken Windows, que significaria janela, vidro de janela quebrado, tá? E foi desenvolvida por psicólogos e sociólogos americanos como George Killing e James Wilson. Segundo essa teoria, era preciso eliminar a desordem para acontecer a redução da criminalidade. Isso foi aplicado em Nova York e teve certa eficiência. Mas lá a legalidade é muito mais seguida do que aqui. A ideia da Broken Windows é assim: quanto mais estragado e largado está alguma coisa, mais a tendência é ficar largada. Quanto mais conservado é uma coisa, mais tende a ficar conservada. Então, uma janela quebrada por muito tempo pode fazer com que a percepção seja que está tudo destruído e que está tudo tendendo ao caos. Agora, uma janela consertada, bonitinha, limpa, ela pode criar uma tendência psicológica às pessoas a continuarem conservando aquilo lá. Portanto, seria uma adoção de que crime é crime, desde o menor crime até o maior. Só que no Brasil, isso foi combatido com violência. Essa visão foi trazida pelo ACM. Não, mas vamos lá, cara. Você pega o ponto da cidade, melhor cuidado, tem mais violência ou menos violência? Em qualquer cidade. Mais iluminado, árvore podada, tudo funcionando. Comércios abertos, pessoas andando na rua. Câmeras. Vai funcionar melhor? Ou a parte da cidade escura? Com mata, com árvore, pô, fora, causando ali um ambiente ali para as pessoas se esconderem. Vai funcionar comércio fechado, tudo pichado, com ponto de prostituição, tudo largado, sem vida. Aonde vai ter mais crime? Agora, por que os prefeitos insistem em não fazer a parte deles? Porque segurança pública começa na estrutura. Começa na estrutura. Se não tem iluminação, não tem câmera, não tem uma cidade, porra, vivendo, um comércio funcionando. Isso é trabalho do prefeito. Qual prefeito? Qualquer um. Eu falo do Rio de Janeiro. Vive no Rio de Janeiro. Agora, Salvador, Nova York, qualquer cidade, cara. O Bukele era o quê? Era prefeito. Começou fazendo como prefeito, continuou como presidente. O prefeito tem um potencial de dar resultado,
Mas o prefeito de Salvador faz carnaval. O prefeito do Rio faz carnaval. E ponto. Show da Lady Gaga. Festival de Verão de Salvador. E só fazem isso. E a favela aumentando. As ruas, pichada. A estrutura toda ferrada. Aonde está a riqueza? Iluminado, viatura. Câmera. Shopping. Hospital. Vamos lá. E foi incutida na polícia baiana. Durante a gestão da CM, Tolerância Zero se transformou em descer o sarrafo por parte da polícia. Essa política de segurança pública acabou aumentando a violência policial e fazendo com que especialistas passassem a caracterizar a polícia baiana como a mais truculenta do país. Vocês lembram o que aconteceu com o maior pistoleiro do Rio de Janeiro dentro de uma casa na Bahia? Ele foi morto por vários disparos pela polícia de lá, no caso Adriano da Nóbrega. Mas tem inúmeras histórias. Adriano da Nóbrega é criticado por... Essa operação foi criticada por 0 especialistas. A depender de quem é, os especialistas não criticam. Ninguém entende até hoje essa operação do Adriano da Nóbrega. Ninguém entende. E não era a polícia do Antônio Carlos Magalhães, não. Era a polícia de quem? Do Rui Costa. Então, quando eles querem, eles vão lá e usam o método que funciona. O método que funciona, funcionava em 90 e funcionou para pegar o Adriano da Nóbrega. É violência. O Estado está autorizado a agir com violência com os infratores da lei. Aqueles que vão reagir, o Estado vai com mais força letal contra uma ameaça letal. Ponto. Sempre foi assim, é assim em qualquer lugar do mundo. Mas aqui, você comprou uma pílula, uma ideia, estamos tentando botar um modelo aqui que não funciona, estamos implementando esse modelo há 40, 50 anos, os resultados são ruins e os especialistas continuam criticando o que funciona. O padrão Bukele funcionou ou não funcionou? No início, foi mostrado aqui as 10 cidades mais violentas do Brasil. Número de mortes violentas a cada 100 mil habitantes. El Salvador era 100. Foi para 2. El Salvador foi para 2. E aqui essas cidades aqui? 90. 6 das 10 da Bahia. Então, aí os especialistas vão dizer que a polícia ela era violenta. Era violenta em 91 a 2002, nesse período aí dessa política do ACM. Tinha guerra de facção? Os números, igual agora que a polícia não é mais violenta, e a polícia continua sendo criticada como violenta, exceto quando foi para matar o Adriano da Nóbrega. Aí não. Aí era um miliciano cruel do escritório do crime, e aí, beleza, pode fazer a mesma coisa com ele. E pode mesmo. Só que também pode fazer pro Zé fulano de tal, do CP, do BDM, do CV e de todas essas. Vamos lá. Mas tem inúmeras histórias cabulosas da polícia baiana. A política de combate a todo custo e a falta de efetivo investimento acabou cobrando seu preço. Os policiais baianos estavam entrando em colapso a partir de 2018, 2019. E um fato notório vai mudar para sempre a relação da polícia baiana com o Estado. Os próprios policiais que eu já conversei, representantes, dizem que essa política do embate da violência o tempo todo faz muito mal para os policiais. E esse fato que eu vou contar para vocês, me parece que foi a gota d'água. Presta atenção no que a gente vai contar a partir desse momento. Em março de 2021, o Brasil vivia um período de isolamento, lógico, provocado pela pandemia de Covid-19. Vou falar do E Ed. nesse momento, as organizações continuavam crescendo e
ocorreu uma tensão muito pesada na Bahia e um policial que atuava na PM baiana acabou pegando armas, pintando o rosto de verde e amarelo e indo para o Farol da Barra em Salvador, onde efetuou disparos e gritou palavras de ordem. Muita gente já sabe o que eu estou falando. Essa ação acabou tendo um desfecho trágico que gerou muita discussão sobre a saúde mental e as condições de trabalho policiais dos brasileiros e principalmente dos agentes de segurança baianos. A dó desse homem, credo. Ai, ele atirou pra frente, caralho. Puta merda. Meu Deus, ai, mataram ele. Mataram o cara, gente. Mataram ele, velho. Tadinho. Mataram ele. Não, meu Deus do céu. Cambada de covarde. Mataram ele. O fato que eu vou contar pra vocês é sobre o policial Wesley Soares Góes, de 38 anos, que acabou perdendo a vida nas mãos dos colegas policiais. A ação ocorreu no dia 28 de março de 2021 e ela foi bastante criticada e causou controvérsias dentro da própria polícia, fazendo todo mundo repensar um pouco o que estava fazendo. O soldado Wesley Góes trabalhava... Cara, me permita aqui fazer uma pausa e até também peço licença ao Joel aí, a linha editorial é dele, as conclusões aí, um excelente vídeo do Joel que eu tenho o prazer de poder usar. O Joel, ele faz associação e uma reflexão unindo dois pontos. Unindo uma política de combate de tolerância zero, que era do ACM, e ele chega ao momento que esses confrontos, essa cultura dessa polícia, começa a trazer prejuízos mentais para os policiais. Aí me permita aqui incluir alguns elementos que o vídeo não abordou. O que faz o policial ter dificuldade é a estrutura que o Estado oferece para ele. Não é o combate. Tenho convicção disso com base em 500 entrevistas que eu fiz aqui. O que faz qualquer policial, seja o fardado PM, seja o policial civil investigando, é a falta de estrutura que o Estado dá para ele. É a falta de reconhecimento da sociedade. É a forma como a imprensa trata esse policial. A forma como os políticos tratam esses policiais. Pode ser guarda municipal, pode ser policial penal, pode ser policial federal, pode ser policial rodoviário, pode ser a classe que for. Os caras têm problema não pela atribuição, não pelo combate, mas sim pela forma como eles são reconhecidos e a forma como eles são reconhecidos pelo Estado como nada e a forma como eles não são reconhecidos pela sociedade. Ponto. Só isso. É somente isso. Tudo isso, né? É o assédio que o policial sofre, o praça do oficial, o investigador do delegado, as carreiras únicas, o cara que não tem o cargo comissionado, que está lá representando o interesse do político que colocou ele. Aí esse camarada, que é o chão de fábrica, ele sofre assédio e esculacho o tempo todo, no rigor da lei. No rigor da lei. E ele vê um monte de sacanagem acontecendo na tropa. Aí nós temos casos de comandante de UPP vendendo a área para o traficante, divulga o professor, amplamente veiculado na última semana. Você quer que esse cara esteja em que condições de trabalho? Motivado? Feliz? Bem mentalmente? Não, porra. Qual carreira e o que tem mais suicídio? A policial. Seja o cara que ganha 4 mil, um PM, 5 mil, ou o cara que ganha 14, o policial federal que ganha 18.
Porque o dinheiro é importante só num primeiro momento. Depois, ficam as mazelas do Estado, que quem sofre na carne é o policial. Agora, esse caso aqui do Wesley, soldado Wesley, já conversei diversas vezes aqui. Já tentei compreender as razões dos policiais do BOPE. É difícil tentar compreender. Mas isso é a raiz do problema. Ou o Wesley, ele estava ali reivindicando uma situação da sociedade, da forma como os políticos botaram os policiais para combater o povo, o comerciante, o cara que estava na praia. Quanta gente no Brasil odeia a guarda municipal até hoje por conta disso? As pessoas chegando a trabalhar, querendo transitar na rua, não podia, porque o político disse que não podia. Aí o policial é o cão, é o pitbull feroz do político. Aí o Wesley se revoltou, foi lá, fardado, efetuou disparo, como você viu, para o alto, e veio uma ordem, em algum momento. O BOPE, na época, acho que o comandante do BOPE alegou e ele efetuou disparo na direção dos policiais, e os policiais ali não tiveram outra saída, a não ser tirar a vida dele. Agora, o Wesley foi lá por qual motivo? Reclamando na situação da pandemia. Reclamando contra o governo. Ele não foi reclamando porque estava combatendo crime demais e estava tocando tiro na favela. Ou, o crime está aumentando e está ruim combater. Não, ele estava ali reclamando contra a postura dos políticos. Mas, o que é feito? Mudam o foco, coloca o cara como doido. A polícia não tem problema algum em autorizar um disparo. O BOPE da Bahia recebeu autorização para executar o Wesley, mas não recebeu autorização para executar vários criminosos tomadores de refém. Várias negociações de 10, 15 horas, não houve autorização para efetuar um disparo. Sniper pronto, alvo na mira, não pode atirar. Quanto o Wesley puderam. Então, acho que essas observações enriquecem o vídeo, colocam elementos, deixa isso mais completo e uma reflexão mais próxima do que foi o fato. Desde a associação que traz da dificuldade dos policiais de terem equilíbrio psicológico, de terem uma boa saúde mental, melhor dizendo. Quais são esses motivos para o caso do Wesley? Então, tem que fazer esse amplo parêntese para poder botar aqui as coisas conforme elas acontecem na prática. Vamos lá. Estava no 70º Batalhão de Polícia Militar de Itacaré, que fica ao sul da Bahia. No dia em que ele perdeu a vida, o Wesley saiu normalmente para trabalhar, mas ele acabou saindo do seu batalhão, localizado a 270 km de Salvador, pegou armas, munições e dirigiu até o Farol da Barra, um dos principais pontos turísticos da cidade. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ao passar pela Avenida 7 de Setembro, no centro ali de Salvador, o Wesley começou a efetuar disparos de dentro do carro, atirando a esmo mesmo. Uma perseguição então policial teve início e ele fugiu por quase 5 quilômetros até o Farol da Barra. Parece que ninguém estava entendendo nada do que estava acontecendo na real. Wesley Góes chegou ao farol portando um fuzil com 5 cartuchos de munições e um revólver com 33 munições, pronto para atirar, para descarregar. O soldado Wesley então começou a atirar para cima e a gritar palavras de ordem, numa cena horrível. O Góes chamava as pessoas para se unirem a ele dizendo, abre aspas, comunidade venha testemunhar a honra e a desonra de um policial militar da Bahia, fecha aspas. Em outro momento, ele afirmava que não ia deixar, não ia permitir que a sua dignidade fosse violada, que a dignidade do trabalhador fosse violada. Segundo os colegas do Wesley, ele era contra o lockdown,
e ele não aguentava mais os plantões de virada e tanta violência que ele tinha que colocar em cima dos cidadãos baianos. De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, Boys alternava entre momentos de lucidez e momentos de muita loucura. Conforme a Secretaria de Segurança Pública, novamente da Bahia, que foi colocado explicando, o soldado teve um surto psicótico. E por mais que os policiais tivessem tentado negociar com ele, eles não conseguiram conter o cara só na conversa. Os familiares do Wesley chegaram até a ser chamados para tentar intervir. Mas por volta das 18 horas e 30 minutos, o soldado fez uma contagem regressiva e atirou no mínimo 10 vezes contra o Batalhão de Operações Especiais baiano. Então, os policiais do BOPE fizeram o que foram treinados e ensinados a fazer no carlismo baiano. Derrubaram o Wesley. Então, supostamente, ele atirou no mínimo 10 vezes contra os policiais do BOPE. É uma versão, tem outras versões. O maluco deve ser ruim de tiro, ou então algum disparo desse tem que estar, né, no escudo ali dos policiais, porque é controversa essa versão aí. É uma versão oficial, o Joel tá fazendo o trabalho dele muito bem feito, porque essa é a versão oficial do estado da Bahia. Mas, se você pesquisar, você vai ver outros relatos, outras versões, outras dúvidas. E volto a afirmar, não há nenhuma relação com o confronto da violência, e sim uma revolta do cara com a postura do Estado perante a sociedade. Outro ponto, já que eu parei o vídeo, eu vou aproveitar logo para não ter que parar de novo. Houve uma perseguição durante 5 quilômetros e que ele teria efetuado vários disparos. E ainda assim ele conseguiu parar o carro dele lá certinho, na frente do farol, descer. Estranho. Estranho. Versão oficial, o Joel tá fazendo o trabalho dele, tem as referências, ele sempre posta, beleza. Mas, tu acha? Durante 5 km um carro qualquer, um cara fardado, dando tiro, o cara ainda consegue vir com o carro e estacionar o carro ali assim, ó, pá. Subir calçada, parar o carro lá na frente. Vamos lá. No carlismo baiano. Derrubaram o Wesley, a bala, e o seu coração parou de bater. Olha lá, atira pra cima. Esse daqui dá a sequência. Aí, dá a rajada e depois foge pra cá. Ó, quer dizer, olha o absurdo aí. Bom, segundo o que nós pudemos ver, todos os protocolos foram respeitados. Infelizmente o Wesley não está mais entre nós. Mas o BOPE chegou a negociar por 3 horas e 30 minutos antes dos disparos fatais. Para nós, parece que esse fato marcou muito a polícia baiana. Houve manifestações de policiais em todos os lugares do estado. Era como se a morte do Wesley fosse um recado sobre a saúde psicológica dos policiais e a política de confronto que mata muitas pessoas, né? Mas tanto policiais quanto bandidos quanto civis. A nossa vontade é ver todo mundo ganhando o seu pão. A gente está aqui para combater a criminalidade. E peço para vocês agora, para a sociedade, uma salva de palmas para o nosso irmão Wesley. Nos últimos anos, houve um aumento considerável da letalidade policial baiana, sabe? Em 2022 foi... Bom, acabou o tema Wesley, né? Então vamos ver aqui, ó. Esse trecho novamente. Cadê? Cima. O Wesley, a bala, e o seu coração parou de bater. Olha lá, atira pra cima. A bala, e o seu coração parou de bater. Olha lá, atira pra cima. Pois é, houve no mínimo 10 disparos em direção ao policial. Aqui,
é uma imagem, deveria ter 10 disparos aqui. Eu acho que o cara se colocou numa situação de risco, de fato. Ele efetuou um disparo muito próximo da patrulha ali do BOPE, da tropa, pra cima. Você não vai esperar o cara atirar mais uma, né? O problema é o gerenciamento da crise, o problema é a versão, a forma como colocam a versão oficial. O que poderia ter feito? Assumido a responsa e falado, ó, o cara deu um disparo e não poderia se colocar em risco. Ó, quando diz que o cara deu 10 disparos em cima da tropa, cadê? Tava tudo filmado, por que não tem um vídeo mostrando o cara efetuando 10 disparos? Por que durou só 3 horas? Por que não conseguiu gerenciar essa crise diferente? Por quê? Porque é um capacho do Estado? Porque quando é o capacho do Estado, o Estado não tolera. Quando é o criminoso, pode ficar 10 horas, 15 horas. No caso, vamos ser justos também, tu não tinha ali um refém, né? Uma outra vida. Normalmente, o criminoso que tá com a vítima, ele tem o triunfo, né? Que é o refém. Mas ali era um policial fardado, com uma reivindicação objetiva. Dava para conduzir essa ocorrência de uma forma diferente. Tanto é que a própria tropa promoveu atos como esse aqui. O seu pão, a gente está aqui para combater a criminalidade. E peço para vocês agora, para a sociedade, uma salva de palmas para o nosso irmão Wesley. E o que isso aqui quer dizer? Que a polícia está para combater a criminalidade. Esse Wesley aqui é um caso controverso, eu sei e tal. Eu já olhei pra isso, porra, fazendo todas as considerações que eu tô fazendo agora. Porra, mas o cara atirou. Porra, é foda. O cara do BOPE tá ali. Ele tem que fazer o dele também. Ele não pode morrer. Tudo que eu penso pro crime, eu penso no caso desse aqui. A questão é a causa, a provocação, o gerenciamento da crise. E fica o recado claro que, quando é o policial, o Estado dá um tratamento mais duro e pior do que quando é o criminoso. Quantos policiais já morreram na mão do Estado? Quantos? Esse aqui é um símbolo de um policial atirando no outro. Mas quantos já morreram?